Petra está localizada em uma das regiões mais inóspitas e difíceis para se colocar uma cidade que eu já encontrei. Então, qual foi a chave para a resiliência deles? No coração de um dos ambientes mais hostis da Terra, existe uma contradição. Um lugar onde o sol é implacável, o terreno é inclemente e a água quase inexistente. Ainda assim, erguendo-se dos penhascos cor-de-rosa, surge uma civilização que parece impossível. Esta é Petra. Não foi construída no sentido convencional, mas esculpida diretamente nas próprias montanhas. É menos uma cidade erguida e mais uma revelação. A ambição humana gravada na pedra. Muito antes de qualquer ferramenta tocar a rocha, a geografia do sul da Jordânia já havia determinado seu destino. Esta era uma fronteira árdua, situada entre as antigas potências da Arábia, do Egito e da Mesopotâmia. Para a maioria, parecia apenas um deserto inóspito, moldado pela violência tectônica ao longo do grande vale do Rift. Mas, para quem entendia o terreno, era algo completamente diferente. Uma fortaleza natural. Penhascos imponentes de arenito formavam muralhas defensivas, enquanto fissuras estreitas serviam como portões controlados. Uma pequena tropa podia defender este local contra probabilidades esmagadoras. Mais importante ainda, esta paisagem ditava o movimento. As rotas comerciais antigas não eram aleatórias. Seguiam a água e o terreno. E esta região tornou-se um ponto de estrangulamento. Inundações sazonais esculpiram corredores naturais que canalizavam os viajantes para esta bacia. Controlar este local era controlar o movimento de mercadorias, riquezas e influência por todo o mundo antigo. Os arquitetos deste império improvável foram os nabateus. Originalmente nômades, eram mestres da sobrevivência no deserto, prosperando onde outros falhavam. Evitavam assentamentos permanentes por entenderem que a mobilidade garantia a segurança. Mas no século IV a.C., algo mudou. Deixaram de ser andarilhos do deserto para se tornarem mercadores poderosos. Perceberam que o poder não estava em possuir terras, estava em controlar o fluxo. Dominaram as lucrativas rotas de incenso e especiarias que ligavam o sul da Arábia ao Mediterrâneo. Estas mercadorias valiam mais do que ouro em cidades como Roma e Atenas. Ao reconhecerem o valor estratégico de Petra, estabeleceram-se ali, não como uma capital de conquista, mas como um centro de neutralidade. Um santuário comercial protegido onde rivais podiam negociar sob o controle nabateu. Essa decisão transformou um vale escondido em uma potência econômica próspera. A arquitetura de Petra reflete essa transformação. Diferente das cidades construídas para o alto, Petra foi esculpida de cima para baixo. Este método subtrativo exigia precisão absoluta. Uma vez removida, a rocha perdia-se para sempre. Cada fachada precisava ser visualizada com antecedência. Colunas, frisos e proporções antes de um único golpe. Trabalhando do topo para a base, os artesãos aproveitavam a estrutura natural do arenito para estabilizar a obra. Suspensos em andaimes, esculpiam diretamente nos penhascos verticais, moldando edifícios inteiros a partir da rocha sólida. O resultado é algo raro, uma arquitetura que parece inseparável da natureza. Uma cidade que não repousa sobre a paisagem, ela é a própria paisagem, mas a pedra por si só não sustenta uma civilização. A água sim, e a maior conquista de Petra pode não ser suas esculturas, mas o controle sobre a água. Em uma região que recebe menos de 15 centímetros de chuva anualmente, os nabateus projetaram um sistema hidrológico que rivalizava até mesmo com o de Roma. Não apenas coletavam a água, eles a dominavam. Inundações repentinas, que poderiam destruir assentamentos inteiros, eram redirecionadas por barragens e canais. Esses fluxos eram guiados para reservatórios subterrâneos. Esculpiram quilômetros de canais com inclinações precisas, permitindo que a gravidade regulasse o fluxo. Tanques de decantação filtravam as impurezas. Tubos de cerâmica, selados com argamassa impermeável, distribuíam a água por toda a cidade, para fontes, banhos e até jardins. Petra tornou-se um oásis de abundância em um deserto definido pela escassez. Esse controle permitiu que uma população de cerca de 30 mil pessoas sobrevivesse e prosperasse.
A entrada na cidade era, por si só, uma experiência calculada. O Sikh, um desfiladeiro estreito com mais de 1 quilômetro de extensão, servia tanto como defesa quanto como teatro. Suas paredes monumentais bloqueavam o céu, criando um corredor de sombra. Os nabateus aprimoraram o local, pavimentaram o chão e esculpiram nichos para as pedras sagradas, conhecidas como bétulos. Militarmente era um ponto de estrangulamento, psicologicamente era uma preparação. Conforme os visitantes avançavam pela passagem sinuosa, o mundo exterior desaparecia, o ar esfriava, o som perdia força e a antecipação crescia. Então, subitamente, o cânion se abria. No fim do percurso, revela-se a estrutura mais icônica de Petra, o Al-Khazner. Com 40 metros de altura, é uma explosão de simetria e detalhes, brilhando em tons de rosa sob a luz filtrada. Provavelmente um túmulo real do século I a.C., reflete uma forte influência helenística, um testemunho das conexões globais de Petra. Acima da cidade, esculpidas nos penhascos ocidentais, erguem-se as tumbas reais, monumentais, elevadas, impossíveis de ignorar. Ao pôr do sol, brilhavam contra o céu que escurecia, símbolos de autoridade e continuidade. Não eram locais de sepultamento escondidos, eram declarações de poder, visíveis para todos os habitantes. A religião em Petra era profundamente ligada à terra. O culto nabateu primitivo focava nos betilos, blocos de pedra geométricos e simples que representavam a presença divina. Mais tarde, incorporaram divindades antropomórficas como Dushara e Al-Uza, mas a conexão com a pedra permaneceu central. A terra não era apenas um recurso, era sagrada. O complexo do grande templo revela como a religião e o governo estavam interligados. Com mais de 7.000 metros quadrados, servia a funções rituais e políticas. Incluía um tétron para assembleias públicas, reforçando o papel de Petra como centro espiritual e polo cívico. O próprio Teatro de Petra é mais um exemplo de inovação. Em vez de ser construído para o alto como os teatros romanos, ele foi esculpido diretamente na encosta da montanha. Com capacidade para mais de 8.000 pessoas, exigiu o corte de tumbas antigas, evidência clara de que a vida cívica tinha prioridade sobre o passado. Sua acústica permitia que as vozes viajassem sem esforço, tornando-o um espaço de encontro central. Além dos monumentos, Petra era uma cidade pulsante. Ruas ladeadas por colunas, mercados agitados e termas públicas criavam um ambiente urbano comparável aos centros do Mediterrâneo. Não era apenas um entreposto comercial, era uma sociedade. O comércio era o seu sangue vital. Mercadorias de todo o mundo conhecido passavam por Petra, seda da China, especiarias da Índia e incenso da Arábia. Os nabateus não apenas transportavam esses produtos, eles os taxavam, ofereciam armazenamento, água e segurança, por um preço. Cada fachada esculpida, cada coluna, era financiada por esse fluxo contínuo de riqueza. Socialmente, Petra revela algo inesperado. As mulheres nabateias desfrutavam de direitos significativos, eram proprietárias de bens, conduziam negócios e figuravam em moedas ao lado de governantes homens. Isso sugere uma sociedade pragmática que valorizava a contribuição acima de hierarquias rígidas, provavelmente um fator para a sua estabilidade. Mas nenhum sistema é imune a mudanças. No ano 106 d.C., Petra foi absorvida pelo Império Romano. Inicialmente, a transição foi tranquila. A infraestrutura romana fundiu-se ao design nabateu. Mas, com o passar do tempo, as rotas comerciais mudaram. O foco deslocou-se para o norte, para cidades como Palmira, e o comércio marítimo passou a dominar. A relevância de Petra começou a minguar. Então vieram os terremotos. Nos séculos IV e VI, abalos sísmicos danificaram o frágil sistema hídrico e derrubaram estruturas fundamentais. Sem água, a cidade não conseguia se sustentar. O comércio declinou, a população minguou. Por fim, Petra foi abandonada, reduzida a uma lembrança preservada apenas pelas tribos beduínas locais. Por séculos, permaneceu escondida do mundo ocidental. Até 1812, quando Johann Ludwig Burckhardt, disfarçado de viajante, a redescobriu. Hoje, Petra é mais do que um sítio arqueológico. É um estudo de caso em adaptação. Uma civilização que não lutou contra o seu ambiente, mas o compreendeu, o moldou e prosperou nele. É um lembrete de que o poder nem sempre vem da dominação. Às vezes, ele surge do alinhamento, com a geografia, com os recursos e com a própria realidade. Diante de suas fachadas silenciosas, uma conclusão se torna inevitável. Petra nunca foi construída.